Boa noite, pessoal. O professor Jean que vos fala. Então, continuando, vamos fazer então agora uma revisão sobre ciência dos materiais. Os materiais sólidos são classificados em três grupos básicos: os metais, os cerâmicos e os polímeros. Essa classificação ela pode ser mais ampla. Tá? Pode aparecer aqui, por exemplo, os compósitos, que é uma mistura de materiais diferentes entre esses três aqui, mas nós vamos nos deter a estes três, né? São os três grupos mais básicos: os metais, os cerâmicos e os polímeros. Falando dos materiais metálicos, os metais normalmente são combinações de elementos metálicos. Os metais são bons condutores de eletricidade e calor, além de muito resistentes e ainda assim deformáveis. São todos, né, como são todos do curso de mecânica, estão bem habituados a lidar, né, e já conhecem bastante os metais. Então, aqui alguns exemplos, né, o aço, o chumbo, o bronze, o cobre, o ferro, o alumínio, o latão, o ouro, né, são todos materiais metálicos, como a professora Elza já nos colocou hoje mais cedo, né? São materiais cristalinos, né? Com força interatômica, né? Com ligação do tipo metálica, né? E que, por serem cristalinos, né, apresentam um comportamento peculiar quando são solicitados, por algum tipo de carregamento, né? Então, dentro do nosso estudo, muito do que nós vamos fazer vão ser voltado para materiais metálicos, especialmente o aço e o alumínio, certo? Além disso, nós temos os materiais cerâmicos, né? São compostos entre elementos metálicos e não metálicos, frequentemente óxidos, nitritos e carbetos. São tipicamente isolantes da eletricidade ao calor, sendo ainda duros, porém quebradiços, né? Diferentemente dos metais, né, que nós vimos que os metais, que são aqueles materiais que vocês estão mais habituados, né, são materiais que têm resistência, né, mas capacidade de deformação. Os cerâmicos são materiais muito rígidos, materiais duros, né, que possuem, apesar de possuir resistência, têm baixa capacidade de deformação. Aqui a gente tem alguns exemplos, existe uma gama muito grande de cerâmicos no mercado hoje. Aqui coloquei uns exemplos bem básicos, né, só para vocês lembrarem, fazerem um link lá com aquilo que é mais presente, né, no nosso dia a dia. Além disso, nós temos os polímeros, né, materiais de estrutura molecular muito grande, compostos orgânicos com química baseada no carbono e no hidrogênio. Então, os polímeros aqui, nós temos um conjunto de embalagens, né, e eu coloquei aqui, por exemplo, né, a classificação, os tipos básicos de polímeros, nesse caso aqui, polímeros termoplásticos, só para citar, né, o PET, o polietileno de alta densidade, o PVC, o polietileno de baixa densidade, o polipropileno, o poliestireno, dentre outros, né? Então, são os plásticos em geral, né? Também em função do seu arranjo, né, da sua estrutura molecular, que são formados aqui, no caso dos plásticos, são materiais formados por longas cadeias, né, os polímeros em geral, longas cadeias moleculares, e que podem ou não ser cristalinas. A grande maioria é amorfa, né, e uma parte desses polímeros eles são semicristalina, não são totalmente cristalinos, que também, quando solicitados, vão apresentar características peculiares, tanto de tensão quanto de deformação. Tá? Bem mais complexas, inclusive, de se estudar do que os metais. Quanto ao arranjo especial dos átomos, os materiais se classificam como, né, aquilo que a gente vinha falando, né, os materiais cristalinos e os materiais amorfos. Então, o que são os materiais cristalinos? São materiais nos quais os átomos estão situados em um arranjo que se repete ou é periódico ao longo de grandes distâncias atômicas, né? Por exemplo, os metais e alguns cerâmicos. Então, nós estamos muito já habituados, vocês estão bem habituados, a estudar as redes bravais dos metais, por exemplo.
Quem não lembra das estruturas CCC, CFC, HC, né, cúbica simples, que são os arranjos espaciais dos átomos no volume de um material metálico. Se a gente está dizendo cristalino, nós estamos dizendo que cada átomo vai ocupar uma posição definida, né, predeterminada dentro da rede cristalina, e essas posições são de longo alcance, né, dentro do volume do material. Então, estes são os materiais cristalinos. Muito do que se conversou hoje mais cedo, que a professora colocou, ela nos falou sobre deformações elásticas e plásticas a partir do arranjo cristalino desse material. Além do cristalino, nós temos os materiais amorfos, que são materiais nos quais a ordem atômica de longo alcance está ausente. Como exemplo, a maioria dos polímeros e alguns cerâmicos, né? Diferentemente dos materiais cristalinos, aqui nos amorfos você não tem um arranjo, né, uma organização atômico molecular de longo alcance. Isso é mais proeminente nos plásticos, que muitos deles são amorfos. Quando a gente diz que eles são amorfos, é porque os átomos não se organizam, eles estão enovelados, são grandes cadeias moleculares, principalmente de carbono e hidrogênio, que estão desorganizadas, né, no espaço. Ou, quando estão organizadas, essa organização é de curto alcance, né? Podendo ainda chegar a materiais que a gente chama de semicristalino, no caso dos polímeros, que eles possuem um certo nível, né, um nível de organização espacial, mas a maioria mesmo dos plásticos e dos polímeros são amorfos, né? Em sendo amorfos, então a gente não tem aquela unidade, aquela organização espacial de longo alcance. Quando você tem organização de curto alcance. É claro, e vocês já viram lá nas disciplinas de ciências dos materiais, que a forma como ele vai responder mecanicamente, ou vai distribuir tensão, e principalmente como ele vai se deformar, depende dessa organização, né? Depende se o material é amorfo ou cristalino, depende das interações atômicas e intermoleculares, né? E isso tudo vocês já viram. Então, aqui eu estou fazendo uma revisão, né? Mas para quem deseja, né, e para melhor acompanhar aquilo que a gente vai ver ao longo do curso, eu peço que vocês deem uma lida lá no material que vocês têm sobre ciências de materiais e relembrem um pouquinho disso que vocês viram já em semestres anteriores. Ok? Obrigado e até a próxima.